Bom, alunos, vamos dar continuidade na nossa disciplina de topografia 2 e 3 com a aula 5. Nessa aula, nós vamos ver a execução dos projetos topográficos. A topografia fornece as informações sobre a área de implantação. Um bom levantamento topográfico resulta no maior e mais precisa gama de informações essenciais ao projeto. Significa descrição exata e detalhada de um lugar, determinado por dimensões, elementos existentes, desnível, acidentes geográficos. Por principal objetivo é representar graficamente, através de plantas de levantamento topográfico, todas as características de uma área, incluindo o relevo, curvas de nível, perfil longitudinal, seção, transversões, elementos existentes no local, metragem, cálculo de área, pontos cotados, norte magnético, coordenadas geográficas, acidentes geográficos. Dessa forma, torna-se uma atividade fundamental, tanto para a etapa de projeção, quanto para a execução. Então, aqui, a gente já viu essa etapa de aplicação da topografia em diversas áreas. Agora a gente vai ver, e a gente já sabe que ela tem uma representação gráfica grande de relevos, seções, perfis, né, levantamentos com curvas de nível. Agora a gente vai partir para a parte da execução do projeto, porque a topografia, ela acompanha o projeto do início ao fim, desde o primeiro levantamento, colocação, a parte gráfica, né, da representação daquele projeto e também na execução. Na fase de execução de obras, a topografia serve de instrumento técnico para evitar erros. E os seguintes serviços fazem parte dela: demarcação dos limites do terreno, locação de nivelamentos de furos de sondagem, demarcação de esquadro da obra, locação de estaca, locação de pilares, nivelamento de terreno, marcação de áreas de lazer e jardim, modificações de obras, entre outras, né? Então, essas aqui seriam os serviços de execução. Se você foi lá e fez um levantamento planimétrico para você saber o tamanho de uma área, se foi solicitado, eu preciso saber qual que é o tamanho desse meu lote para me fazer uma cerca. Depois você vai voltar em campo, né, com solicitação do cliente, para fazer essa demarcação. Se você foi lá e fez um levantamento para um projeto de furo de sondagem, depois você vai voltar e executar. Locação de estaca, né? Então, essas aqui são umas das possibilidades de você estar executando serviços topográficos em campo. Demarcação das curvas de nível, né? Denomina-se curva de nível as linhas que, marcadas sobre o terreno, desenvolvem uma trajetória que é horizontal. Portanto, podem definir que uma linha de nível representa a interseção de uma superfície de nível com o terreno. Em um plano, as curvas de nível desenham-se para representar intervalos de alturas que são equidistantes sobre um plano de referência. O traçado de uma curva de nível no terreno pode ser realizado com um nível ótico, um teodolito ou uma mangueira. Então, você tem lá a sua planície, né? Você tem lá seu relevo. E você precisa de fazer a demarcação dessas curvas de nível. Você precisa saber da onde para onde que está indo essa curva, qual que é essa altura de uma curva para outra. E tem essas opções para você fazer: nível ótico, teodolito e uma mangueira. Na demarcação com nível ótico, deve-se proceder da seguinte maneira: assenta-se o aparelho em um ponto onde que já é permitido fazer o maior número de visadas possível. A seguir, nivela-se o aparelho e visa o ponto inicial, fazendo a leitura do fio médio da mira
que seja colocada no ponto 1. A seguir, o auxiliar deve deslocar de 10 a 20 metros perpendicularmente ao sentido do declive, objetivando marcar o ponto 2. O operador sinaliza para que lado o auxiliar tem que deslocar, para obter a mesma altura do ponto inicial. Bater nesse ponto uma estaca. O auxiliar desloca então para a posição 3, repetindo todas as operações anteriores até o final daquele nível. Terminando a linha de nível, procede de maneira semelhante para as outras linhas. Então, é estabelecido um ponto inicial daquela curva de nível. Quando você estabelece esse ponto inicial, você tem uma altura de referência. Então, com o nível óptico, você vai andando e vai vendo se a altura está permanecendo a mesma. Então, você marca aquele primeiro ponto, desloca, marca o segundo ponto para conseguir desenhar toda a sua curva de nível. Aqui é um exemplo, né? Aqui é o nível e aqui está a mira, né? E você vai vir fazer essa demarcação. Nesse terreno aqui, ó, a gente consegue visualizar as curvas de nível que já foram demarcadas aqui e ele já está finalizando. E que é desse jeito que faz. Vai em um ponto até chegar no nível desejado e vai andando, vai deslocando para fazer essa demarcação. Agora, marcação de offset. Offset são linhas de encontro de talude com terreno natural. Ligam-se os pontos de inflexão de curvas de nível, isso é, pontos de encontro de horizontais do talude com a curva de nível do terreno. A linha de offset superior é denominada crista e a linha de offset inferior é denominada talude. Então, aqui, ó, eu tenho esses meus pontos de inflexão da curva. Você tá vendo aqui que a curva, ela estava vindo numa sequência toda certinha e teve uma inflexão. Essa inflexão é devido ao quê? A um talude que existe aqui. Então, tem que desenhar esse talude, né, delimitando a área dele, demarcar que aqui é um talude. E esse talude, ele é caracterizado como sendo a linha superior crista e a linha de baixo como um pé do talude. Essa aqui é só uma representação, porque a linha de offset, ela pode ser natural ou demarcada. Quando você tem um projeto de terraplanagem, você vai lá e faz essa demarcação, a linha de offset, ela foi feita, ela foi demarcada. Já em alguns casos, essa linha, você consegue ver ela naturalmente, porque aqui eu tenho o meu terreno natural, houve um deslizamento, né? Então, aqui se formou um talude. Aqui, na verdade, até mais de um talude. Você tem uma crista e um pé aqui. E você tem essa crista superior e o pé aqui também. Então, essa linha de offset, você consegue visualizar o início do terreno natural com o do talude. Em um projeto com platô já determinado, estabelece uma cota em que será implantado a edificação. A razão da inclinação dos taludes de corte e aterro é informado para o projeto de talude. A linha de passagem é o limite entre as áreas de corte e aterro. A partir dessa linha, traça-se retas paralelas para definir o corte e aterro. Então, nesse desenho aqui, ó, essas curvinhas, eu tenho o perfil do meu terreno natural. Esse é o meu terreno natural, ele está assim em campo. Aí foi feito um projeto para implantação de uma edificação, de um prédio. E essa edificação, ela vai ser implantada neste nível aqui. Então, essa linha aqui, onde que meu terreno passa de corte para aterro, essa linha é chamada de linha de passagem. Procedimento.
Sendo a plataforma um retângulo horizontal, as curvas de níveis do talude são retas paralelas ao seu lado. Então, as curvas de nível estão aqui paralela a esse platô que foi pré-estabelecido. A distância entre essas retas paralelas é determinada pelos declives nos taludes de corte e aterro. A inclinação do corte foi estabelecida de 1:1 e do aterro de 2:3. Então aqui a gente tem um exemplo de como é feita essa marcação da linha de offset. A gente sabe que a linha de offset, né, é a diferença entre o terreno natural com o talude. Nesse exemplo aqui, essa curva de nível do valor de 71, que foi estabelecida como o nível que vai ficar todo o platô. Então, meu objetivo aqui é colocar todo o platô na curva de nível 71. A partir dessa curva de nível, né, a gente vai dar as linhas paralelas, o offset dessas linhas paralelas, seguindo a inclinação estabelecida, se é de 1:1 ou de 2:3. Essa inclinação, ela quer dizer o quê? É a distância que você está andando em horizontal e vertical. Em 1:1, você está andando 1 metro na horizontal, 1 metro na vertical. Na 2:3, você está andando 2 metros para 3. Então, é feito esses offsets até você chegar na sua cota desejada, seguindo essa orientação. Após você chegar nesse projeto, você vai fazer essa marcação dessa linha aqui, ó. Essa linha aqui é a linha de offset que você vai fazer a demarcação em campo. Que aí, quando for feita a terraplanagem para nivelar aqui, esse talude que você marcou vai ser criado e o restante vai ficar no terreno natural mesmo. Agora, a locação, né, que é uma outra execução que a topografia tem. A locação é o processo de demarcar no terreno alguns pontos definidos no projeto e que auxilia ou visam a implantação de uma obra. Com a locação, é possível determinar a localização exata na obra onde serão colocados pilares, fundação, linhas divisórias, loteamento, etc. Procedimentos que atendem à locação. Antes de eu ir lá e fazer a locação, quais são as exigências que eu preciso ter? O terreno deve estar limpo e já no nível do projeto. Referência inicial pode ser um ponto definido no terreno ou uma parede de divisa. Você tem que estudar o projeto, né, antes de você ir lá fazer a demarcação. Tem projetos que são simples, você vai lá fazer só a demarcação de um terreno, vai fazer demarcação de uma área, mas tem projetos que são grandes, que são mais complexos, né? Então você tem que fazer esse estudo inicial antes. Providenciar todos os equipamentos e ferramentas necessárias, né? Então, para você não perder o tempo fazendo pedaços do serviço, então já providencia tudo de uma vez para ir em campo e fazer essa demarcação de uma vez só. Essa aqui é uma caderneta de locação. Nela, irá definir os ângulos e distâncias calculadas através de coordenadas da estação e dos pontos já definidos. É importante ter um conceito de coordenadas e ângulos bem definido para que não ocorra erro por aqui. Afinal, um erro poderá atrapalhar todo o processo final. Então, aqui nessa caderneta, a gente vai colocar qual é a nossa estação de referência, a coordenada x e y dela, estação de ré, coordenada x e y e os pontos, né, que vai ser locados. Aí a gente tem as coordenadas do ponto, se você quiser colocar em ângulos de distância também. Por que aqui ele cita que é importante você ter esse conceito de coordenada? Porque muitas das vezes, se você passa a caderneta para sua equipe de campo, ir lá e fazer a locação, e a equipe de campo chegar lá, ela confunde na hora de colocar na estação, qual que é a coordenada x e y, entendeu? Então, tem o conhecimento da coordenada para ir lá e fazer por esse método com as cadernetas.
Termos utilizados na locação, que é esquadros, é os gabaritos ou triângulos retângulos. Piquetes, estacas de madeiras que servem para marcar o local de execução de um levantamento estrutural. Pontos notáveis, são pontos de referências iniciais, alinhamento de paredes, marcos topográficos, postes, etc. RN é a referência de nível. Triangulação, verificação do esquadro com os triângulos retângulos. Então, numa locação, você sempre vai estar escutando que tem esses termos, né? E aí é bom você saber o que é. Os pontos notáveis, paredes, marcos, RN, referência de nível, né? O esquadro, né? Que são para os ângulos com ângulos de 90 graus, gabaritos, triângulos, retângulos. Encerramos por aqui a aula de hoje. Aguardo vocês até a próxima.